E aí, pessoal, bom dia. Vim aqui pagar uma dívida, porque a gente estava devendo essa aula para vocês, eu não quero meu nome no SPC e no Serasa. Então, o tema da aula, como vocês podem ver, é Roma. E aí, Roma é um desses temas que é tema recorrente nos vestibulares, né? A gente já comentou com vocês, sempre é cobrado na FUVEST. Enem do ano passado teve questão relacionada a Roma, lá no finalzinho da prova a gente encontra esse tema. E da linha de história, né, da Antiguidade Ocidental, normalmente, quando se fala de Grécia, a gente já viu na aula passada, a questão da polis grega é uma questão recorrente, né? Opta-se muito por falar a respeito disso, e quando o assunto é Roma, a gente acaba falando também, sobretudo das questões políticas, da República Romana, a própria questão do Império, o papel de César, né? As dificuldades, a importância do Senado. Então, na aula de hoje, Roma é um tema que nós precisamos ficar atentos. A gente nunca sabe o que está na cabeça de quem elabora a prova. Então, a gente parte do princípio de que é importante rever todo o conteúdo. Na aula, vocês vão perceber que eu não tive uma preocupação de detalhar cada um dos imperadores romanos. Eu optei por um contexto mais geral, porque houve uma época em que os vestibulares, os mais tradicionais, tinham uma preocupação muito grande com as datas, com os nomes. Isso vem mudando, sobretudo desde o momento que o Enem entrou em cena. Então, o Enem, pela proposta da interdisciplinaridade, a ideia de dialogar com outras fontes, acabou forçando essa mudança de comportamento. Então, mesmo o vestibular como o da FUVEST, que é conteudista, que ainda é um vestibular tradicional, ele não costuma cobrar para que você fale especificamente da dinastia dos Antoninos, ou que você fale especificamente sobre Nero. É muito mais o contexto que diz respeito à monarquia, o contexto que diz respeito à república e o contexto relacionado ao império, do seu surgimento, apogeu até a crise que vai dar passagem para uma nova fase da história que nós chamamos, né, de Idade Média. Então aqui, o próximo slide, ele mostra para vocês essas três fases referentes a Roma. Então são as etapas da história de Roma, passam pela monarquia, em seguida a república, que a gente observa aí que é um período grande, a república foi muito importante na história de Roma, a grande instituição romana é o Senado, depois a gente vai ver uma crise, esse Senado mergulhando em uma crise, e a gente passa para a fase do Império, né? Começa ali no ano de 27 a.C. e vai até 476, quando a parte ocidental do Império Romano, esse é sempre um outro ponto para a gente ter atenção. 476, o que cai é a parte ocidental do Império Romano. A parte oriental ainda vai sobreviver por um longo período. No slide que a gente vai ver agora, vamos falar a respeito das características da monarquia romana. Então, durante a monarquia, gente, vocês já devem ter percebido isso, né? Que na maioria, quando a gente faz uma análise da história da humanidade, desde o advento do Estado, o aparecimento das primeiras civilizações, nós sempre encontramos inicialmente as monarquias como formas de governo. Então era quase que um processo natural da escolha de uma liderança, geralmente uma pessoa considerada com capacidade de organização, de administração, influência política, uma capacidade de liderança. Então a monarquia na história da humanidade tem sempre aparecido como uma das primeiras formas de governo. Então em Roma não foi diferente. Então a monarquia ela começa com o rei exercendo três funções principais. A gente vê aqui que ele exercia tanto a função executiva, própria, né, de quem administra, a função judicial e religiosa também. Esse rei, ele não governava sozinho. Ele era assistido por uma assembleia, que é a Assembleia Curiata. Essa assembleia ela era formada por 30 chefes de famílias do povo. Então, das próprias famílias que compunham aquela sociedade, essa fase da monarquia romana, 3 chefes eram retirados. Qual era a função dessa assembleia? Ela tinha o papel de elaborar leis. Também era a função da Assembleia Curiata os recursos jurídicos e ratificar a eleição do rei. Então, a escolha do rei, ela, por si só, não era garantia de que o rei iria assumir. Era preciso que essa Assembleia, ela de fato concordasse e nomeasse esse rei como rei.
Além disso, uma outra instituição que existiu desde a origem da formação de Roma, da monarquia romana, é a instituição do Senado. Então, o Senado era composto pela classe mais importante em Roma, né? Uma espécie de nobreza, que era formada pelos patrícios. A função do Senado era semelhante à função da Assembleia Curiata, porque o Senado também ajudava, assessorava o rei. Então, o rei, ele vai governar com toda uma estrutura que o apoiasse no exercício dessa sua função. Então, no Senado, os senadores formados, que são todos patrícios, vão assessorar o rei, e o poder era o poder de vetar leis apresentadas pelo monarca. Ou seja, nós não temos aqui a estrutura de um modelo de uma monarquia absolutista. A autoridade do rei era uma autoridade controlada por outros segmentos dentro dessa estrutura política. E ao Senado cabia, por exemplo, a função de fazer uma triagem para garantir se a decisão, se a lei apresentada pelo rei, ela deveria ter valor ou não. Na medida em que o tempo foi passando, gente, naturalmente, numa estrutura como essa, para o rei se sustentar no poder, ele vai formando algumas alianças. Eu vou dar um salto agora no tempo para mostrar para vocês que, no desenvolvimento da monarquia romana, em um determinado momento, o rei ele passa a se aproximar do povo, da plebe. Em Roma, toda vez que a gente fala de povo, a gente vai utilizar o termo plebe. Então, o rei ele vai se aproximando da plebe. E essa aproximação do rei das classes menos favorecidas da plebe romana incomodou setores dos patrícios. Então, essa elite romana, ela começou a não ver com bons olhos essa aproximação do rei. Então, isso gerou um descontentamento dos patrícios em relação ao rei. E aí, no ano de 509 a.C., o último rei romano ele acabou sendo deposto. Então, o fim da monarquia romana, gente, se deu por um golpe liderado pelos patrícios, que estavam profundamente incomodados com o governo de Tarquínio pela aproximação com as classes menos favorecidas, com os plebeus. E aí, esse golpe vai marcar o fim da monarquia romana. Com o fim da monarquia romana, nós passamos para uma outra fase, mais complexa, que é justamente a fase da República Romana. Então, a República Romana, ela, antes disso, me perdoem, só para a gente entender um pouco a questão da organização social, porque eu falei anteriormente a respeito dos patrícios e dos plebeus. A sociedade romana, gente, era uma sociedade relativamente fácil em termos de organização social. Nós tínhamos aqui no topo da pirâmide os patrícios. Então, os patrícios ocupavam o topo da pirâmide, era a classe formada por essa elite, por essa nobreza. Abaixo dos patrícios, nós encontramos os clientes, que eram aqueles indivíduos que viviam como agregados, eles eram dependentes dos patrícios. Abaixo dos clientes, nós encontramos os plebeus, que formavam, a maioria da população romana. Quem eram os plebeus? Os plebeus eram os lavradores, comerciantes, artesãos, né? Eram aqueles que compunham, dentro da pirâmide social, uma espécie de classe média e de trabalhadores que faziam com que toda a estrutura de Roma ela pudesse ser sustentada. Abaixo dos plebeus, nós vamos encontrar os escravizados. Na história de Roma, na Antiguidade Clássica, nós encontramos basicamente dois modelos de escravidão, né? A escravidão por dívidas e a escravidão por guerra. Então, quando é que o indivíduo ele era escravizado? Ele era escravizado se ele se tornasse prisioneiro de guerra ou se ele estivesse endividado. Eram essas situações. Num determinado momento da organização da história romana, vai surgir uma outra classe social, os equestres. A gente não vai falar disso agora, porque isso agora é mais para frente, né, durante a República Romana. Então, essa organização social da fase da monarquia vai variar muito pouco, na verdade haverá o acréscimo de uma classe social quando chegar durante a República para a gente falar dos equestres. Entramos agora na fase da República Romana. A República, ela significou a afirmação do Senado. Lembra que o Senado, representado na figura dos patrícios, vai acabar com a monarquia. Então, a República Romana, ela é a afirmação
dessa supremacia do Senado sobre todas as outras instituições romanas, né? É o órgão de maior poder político e durante a República Romana, no Senado, o poder executivo ele vai ficar a cargo de magistrados. Então, no Senado romano, os magistrados ocuparão essa função que anteriormente era ocupado pela figura do rei, né? Quem faz parte do Senado romano também são os patrícios. Os magistrados também são patrícios. É uma fase onde nós vamos encontrar uma tensão muito grande. Sobretudo, essa tensão ela vai se traduzir em lutas entre patrícios, que queriam a manutenção dos seus privilégios, e os plebeus, que questionavam a própria desigualdade social, a ausência de leis, a ausência de direitos. Então, a República Romana é uma fase marcada por muitas tensões internas, tensões que vão se traduzir em lutas sociais. Os patrícios queriam a preservação dos seus privilégios, queriam a defesa dos seus interesses políticos e econômicos e que os plebeus continuassem na condição de subalternizados, né, dominados pelos patrícios. O período que vai, gente, de 494 até 286 a.C., a gente vai encontrar uma fase onde os plebeus vão organizar pelo menos 5 revoltas. E essas revoltas, lideradas pelos plebeus, acabaram resultando em conquistas importantes. Por exemplo, a conquista, o direito a terem os tribunos da plebe, as leis, a lei das 12 tábuas, que vai pegar aquele conjunto de leis que eram orais e vai colocar no papel e se dava uma segurança muito maior, a lei Licínia, a lei Canuleia. Então, os direitos, as conquistas, os direitos dos plebeus foram resultado não de um favorecimento ou do reconhecimento da legitimidade das reivindicações pela parte dos patrícios. Ao contrário, cada uma dessas conquistas foi o resultado direto de ações, de movimentos, de levantes dos plebeus. Então, cada uma delas tinha um valor muito especial, porque era resultado de muita luta. E aí, as principais magistraturas, os principais magistrados em Roma, a gente observa aqui pela própria imagem, né? Nós colocamos em ordem numa escada para que vocês enxerguem de fato pelo grau de importância. Entre os magistrados, os mais importantes, nós tínhamos ali a figura dos cônsules, né? Que eram 2 cônsules responsáveis pelo comando do exército em tempo de guerra. Além disso, os cônsules também assumiram a função de comandar, de presidir o Senado e os comícios. Nós vamos encontrar ainda a figura do pretor. Os pretores eram os responsáveis pela parte da justiça, pela aplicação da justiça. Depois nós encontramos aqui a figura do edil. Os edis, eles vão ser responsáveis por todo o funcionamento da organização pública de Roma. Então, eram eles que cuidavam do abastecimento da cidade, da organização da segurança, de itens do dia a dia, como, por exemplo, preservação do patrimônio público, a questão do pavimento, organização dos jogos públicos. Então, os edis tinham um trabalho bem de administração pública. Abaixo, nós vamos encontrar a figura dos questores. Qual é a função do questor? O questor era uma espécie, gente, de contador, de tesoureiro. Então, era o questor quem cuidava de tudo aquilo que era relacionado ao tesouro público. E o tesouro público nada mais era do que as riquezas advindas da cobrança de impostos, né? As riquezas que eram produzidas por Roma e que geravam esse tesouro, cujo nome a gente já identifica que é público, porque ele deveria ser revertido a favor da própria cidade de Roma, da própria sociedade romana. E nós vamos encontrar ainda a figura do censor, que era um indivíduo, não é à toa que nós fazemos censo até os dias de hoje, porque era essa, uma das funções dos censores, era justamente fazer esse levantamento populacional, né? E além disso, os censores também faziam um trabalho quase que de policiamento, porque eles observavam, controlavam a conduta dos cidadãos, né? Supervisionavam as despesas públicas. Então, se a gente analisar os magistrados, a magistratura romana, a gente vai perceber que há um sistema montado para que nenhum dos poderes se sobreponha em relação ao outro. Então, a cidade foi pensada, a sociedade romana foi pensada
como um grande mecanismo, onde cada uma das partes que compõem aquele mecanismo precisava funcionar muito bem para que a sociedade, Roma como um todo, pudesse se desenvolver. Então, como eu falei para vocês, cada uma das conquistas dos plebeus, ela foi resultado de muitas lutas. Uma das principais foi o direito a ter um representante entre os tribunos. Então, o direito de ter um tribuno da plebe. Quem era esse tribuno? Era alguém escolhido pelos plebeus com o objetivo de defender os interesses e com um poder muito importante naquele momento, que era o poder de veto. Então, o tribuno da plebe, diante de uma proposta que prejudicaria a plebe romana, o povo romano, ele poderia se manifestar e dizer eu veto. E aí aquela proposta, ela não tinha o direito de seguir adiante. Ela deveria ser reformulada, repensada ou retirada de maneira definitiva. Uma outra conquista muito importante, gente, foram as leis das 12 tábuas. Porque essas leis, elas transformaram aquilo que era baseado na oralidade em leis escritas. Então isso passa a dar uma segurança maior para o povo romano. Porque diante de qualquer questão de natureza jurídica, você tinha agora como recorrer às leis escritas. Porque antes ficava tudo baseado na palavra. E a palavra de um patrício, ela sempre tinha um poder e um valor superior à de um plebeu. Uma lei também que foi muito importante foi a Lei Canuleia, a lei que permitiu o casamento entre patrícios e plebeus. Essa lei, ela vai favorecer economicamente aos patrícios, porque alguns plebeus, eles também conseguiram conquistar vantagens econômicas, mas eles, como o casamento era proibido, isso acabava limitando muito a participação política. Então essa foi uma conquista importante. Outra conquista que nós não podemos esquecer são as leis Licínias Sextias, de 367 a.C., que aí vai estabelecer que daqueles 2 cônsules que eu mostrei anteriormente para vocês, quando mostrei os magistrados, daqueles 2 cônsules, um dos cônsules deveria ser representante da plebe romana. Então, um dos cônsules deveria ser plebeu. Essa lei também, ela vai fazer uma divisão das terras conquistadas, porque toda vez que Roma expandia e conquistava terras, essas terras elas não eram repartidas para o povo romano, elas ficavam com os patrícios. Então essa também foi uma tentativa, não chega a ser exatamente uma reforma agrária, mas é uma forma de você barrar o crescimento, o desenvolvimento dessa concentração fundiária. O cancelamento de parte das dívidas também dos plebeus com os patrícios. Porque a escravidão por dívidas, ela causava muitos constrangimentos sociais. Tanto é que a gente vai chegar num determinado momento com a lei Poetélia Papíria, onde a escravidão por dívidas ela vai ser proibida. E uma das últimas leis, a chamada Lei Hortência, que foi uma lei que permitia que as leis passassem a ser aprovadas agora, levando em consideração a Assembleia da Plebe. Então, cada uma dessas leis, ela vai permitindo com que os plebeus, eles tenham uma participação maior e mais efetiva dentro das esferas de poder e dentro das esferas jurídicas. Porque onde as coisas elas mudam de verdade é justamente nesse lugar. Então, quando a gente quer uma mudança muito grande, a gente precisa brigar por elas, mas nós precisamos garantir que a mudança ela se dê a partir da questão jurídica, a partir das leis. Bom, nessa fase em que Roma, superadas essas crises internas, né, essas revoltas entre os plebeus com relação aos patrícios e as conquistas que vieram dessas revoltas, internamente Roma estava preparada para expandir, para conquistar territórios. É bom lembrar também que o fim da escravidão por dívidas acabou favorecendo Roma, precisava muito de mão de obra escravizada, e o fim da escravidão por dívidas acabou fazendo com que a quantidade da mão de obra escravizada ela fosse menor. E aí você precisava buscar mais pessoas escravizadas. Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso fazer guerra. Então essa fase da República Romana agora é uma fase em que Roma vai buscar expandir o seu território. Então a expansão do território tinha como objetivo conquista de terras. E aí, gente, não preciso ficar repetindo aqui tudo o que há de positivo nas terras conquistadas, né? Geração de riquezas. Então Roma vai com isso ampliar a agricultura, explorar os minérios, ampliar as suas fronteiras, vai conquistar com isso mais impostos, mão de obra escravizada. Então a expansão romana tinha esse objetivo. Era preciso conquistar terras, riquezas e mão de obra escravizada.
Essa terra que era conquistada era chamada de Ager Publicus. É justamente a terra pública. E a gente vai descobrir que exatamente de pública ela não era muito não, porque os patrícios acabavam se apossando dessas terras, né? De qualquer forma, os impostos e as riquezas que eram geradas, elas acabavam permitindo também o desenvolvimento de Roma. Durante a expansão romana, Roma vai conseguir crescer primeiro dentro do seu próprio território. Então ela começa por uma expansão dentro da própria Península Itálica e a partir do controle da Península Itálica, Roma vai vir com essa transformando-se aos poucos numa grande potência militar e econômica. Toda vez que a gente fala de expansão territorial romana, a gente não pode esquecer sob nenhuma hipótese que essa expansão ela vai favorecer não apenas o enriquecimento de Roma, mas o fortalecimento do exército. É nesse momento que o exército romano vai despontar como um dos principais órgãos promotores de todo o desenvolvimento da sociedade romana. Então não há conquista sem o exército. Então Roma vai investir de maneira pesada no serviço militar, desde a organização do exército, passando pelo armamento, pelo treinamento, pela motivação. O exército romano era muito inteligente, não apenas pelas táticas de guerra que eram utilizadas, mas também pelo aproveitamento dos povos conquistados, de guerreiros, de militares, de pessoas que tinham uma capacidade de luta muito boa. Então, para que eu vou matar o cara? É preferível que ele passe a servir ao glorioso exército romano. Depois, nessa fase de expansão, Roma vai esbarrar com os fenícios, que dominavam ali o mar Mediterrâneo. A gente sabe o quanto o mar Mediterrâneo era importante para o controle de todo o comércio daquela região, interligando inclusive continentes. E aí os fenícios tinham uma importante colônia, que era a colônia de Cartago. E nesse momento em que Roma está expandindo, Roma vai agora passar a rivalizar com outras sociedades, com outras potências. E isso levou às chamadas guerras púnicas, né? Os romanos chamavam os cartaginenses, né? Os fenícios de Pune. Então as guerras púnicas são as guerras envolvendo Roma contra Cartago, que era uma colônia na África, uma colônia pertencente aos fenícios. O motivo da guerra, o domínio do mar Mediterrâneo, como eu já havia dito para vocês. Foram 3 guerras, 3 períodos de guerra. A gente vai ter destaque aí para o general Aníbal. A gente sabe a quantidade. Na primeira guerra púnica, Roma vai vencer, vai negociar com Cartago. Cartago não vai aceitar esse domínio romano. Vem uma segunda guerra, Roma vence de novo. Mais uma vez há uma reação de Cartago, né? A condição da imposição dos impostos, da escravidão, tudo que estava associada a ser dominado por um outro povo, até que chega a Terceira Guerra Púnica. Na Terceira Guerra Púnica, de maneira definitiva, Roma vai vencer Cartago. E aí a gente vai observar que já na Terceira Guerra Púnica não se tratava apenas de vencer Cartago por vencer Cartago, porque era o controle do mar Mediterrâneo. Era também ali já uma questão de honra. Tanto é que eles vão jogar sal, a população vai ser morta, quem sobrevive vai ser escravizado. Então, com o fim, a vitória de Roma, Cartago acaba sendo destruída. Sua população, os que sobreviveram, obviamente, foram escravizados e o território vai se transformar em uma província romana. Não para por aí a expansão. Roma continua avançando, né, expandindo o seu território. Vai conquistar a Macedônia, Roma conquista a Grécia, a Ásia Menor, a Gália, o Egito, a parte norte da África. E cada um desses territórios que eram conquistados pelos romanos, esses territórios eram transformados em províncias. E a província tinha a obrigação de entregar impostos, produtos, né, mão de obra também. Como o império foi crescendo muito, para facilitar a circulação, o comércio e a administração, Roma vai adotar uma única moeda, que era chamada de denário. Então essa adoção de uma única moeda facilitou bastante a administração de um território que foi se tornando cada vez maior, um território muito vasto, né? Facilitando também o comércio. Bom, aqui nesse mapa, gente, talvez agora no vídeo não tenha assim muita nitidez, mas como vocês têm a aula, é só olhar com cuidado. Mas é um mapa muito importante, porque ele revela pra gente como é que se deu essa expansão romana. Então observe que tudo que a gente tem em rosa,
aqui, olha, no iniciozinho da formação de Roma durante a monarquia. Então, quando a gente está falando da monarquia romana, a gente está falando desse território pequenininho aqui, né? Aqueles 7 povos, os etruscos, os latinos, os sabinos, enfim. E aí, durante a fase da República, esse período que foi longo, já comentei com vocês, tudo isso aqui que está em amarelo é a parte em que Roma vai expandir durante a República até, gente, a morte de Augusto. Então, tudo isso aqui, essa região que eu falei para vocês, olha, Ásia, Síria, Macedônia, a Gália, então Roma vai a Espanha, a parte da Península Ibérica, a gente vai vendo essa expansão. E em verde, a partir do Império. Então, a maior parte da expansão ela se dá durante a República. E aí, durante o Império, inclusive a parte aqui, né, onde estavam os bretões, saxões, a Inglaterra, também avança em direção a alguns territórios dos chamados povos germânicos, dos povos bárbaros. Então, tudo que está em rosa, monarquia, república é o auge da expansão romana, mas durante o Império, Roma também vai expandir. Numa quantidade menor, até porque existiam limites humanos, digamos assim, em termos de tecnologia para a época, para Roma expandir ainda mais. Vamos ver agora como é que é essa expansão romana, quais são os resultados, as consequências dessa expansão. Primeiro, o enriquecimento, né, gente? Roma não expandiu à toa. Roma expandiu com um projeto muito claro de anexar territórios para ampliar também as suas riquezas. Então, há um enriquecimento do Estado romano, terras, minérios, né, rebanhos, cobrança de impostos. Então, o enriquecimento de Roma vai, nesse momento, lembra que quando eu mostrei para vocês o slide em que eu falava da organização das classes sociais e tinha lá os patrícios, os clientes, os plebeus e os escravizados, eu disse, olha, lá na República vai surgir uma nova classe social, que é a classe dos equestres, dos cavaleiros, né? Aqueles que enriqueceram durante essa fase da República. Então vai surgir a ascensão dos cavaleiros, nós chamamos de classe equestre justamente por causa disso, inclusive ter cavalo naquela época era uma prova de ascensão de poder econômico. Então, essa classe dos cavaleiros ou equestres são os homens que enriqueceram em virtude do comércio, dos impostos, dos serviços, ou seja, uma classe que enriquece acompanhando o crescimento e a expansão de Roma. Cada vez que Roma conquistava territórios, transformava em províncias, além dos impostos que eram pagos, das riquezas que eram geradas, Roma também conquistava com isso mão de obra escravizada. Então, uma outra consequência foi o aumento da escravidão. Esse aumento da escravidão vai resultar também num outro problema, porque serão as revoltas lideradas por esses escravizados. Aí todo mundo lembra de Espartacus, porque de todas as revoltas, a mais importante foi a dele, né? A expansão também permitiu uma concentração fundiária, então a gente chama de ager públicos, essa terra pública, mas eu também disse para vocês que não era assim exatamente tão pública. Então, porque leva a uma concentração fundiária. E essa concentração fundiária, ou seja, né, a formação do latifúndio, o favorecimento de uma classe em detrimento de outra, no que diz respeito à terra, também vai gerar algumas revoltas, que resultarão em tentativas de uma reforma agrária. Aí quando a gente estiver falando lá dos irmãos Tibério e Caio Graco, né? Roma vai se tornar cosmopolita, o contato com outros povos, com outras culturas, com outros valores. O povo romano adorava viver na cidade. Houve um momento na história de Roma, inclusive, que Roma teve mais de 1 milhão de habitantes. Então, a cidade era o coração de Roma. Então, tudo acontecia, a vida na cidade, as termas, o movimento. Roma tinha esse aspecto cosmopolita, internacional, né, que deu a ela também um tom diferente em relação a outras sociedades. E, por último, os pequenos proprietários acabaram sendo prejudicados. Porque a gente vai enxergar a expansão e o crescimento de Roma em seus aspectos positivos, mas a gente não pode esquecer aquilo que trouxe também de aspecto negativo. E aí a gente volta à questão de que o fato de Roma ter crescido, o fato de Roma ter produzido tantas riquezas, não significou que essa riqueza ela chegou para todo mundo. Não significou que houve uma distribuição da riqueza. Ao contrário, apareceu aqui, eu já disse para vocês, há uma concentração fundiária. Então, essa concentração fundiária vai gerar também um outro problema, porque, inclusive, para o pequeno proprietário, ele não tinha condições de competir com quem tinha tantas terras.
Então, vai chegar um determinado momento em que estar no campo não vai ser vantagem para o pequeno proprietário, porque ele não vai ter condições de competir com os latifundiários, com os grandes proprietários, né? E aí esses pequenos proprietários eles vão produzir basicamente para a sua subsistência, para o seu sustento. Esse crescimento de Roma, em seus aspectos negativos, contribuiu para o retorno de alguns conflitos. Então a gente viu que a plebe conquistou muitos direitos em função das lutas que foram travadas e durante a expansão romana, novos problemas foram colocados para essa sociedade e Roma vai ter que lidar com eles. Então nós chegamos na fase em que os conflitos advindos da expansão romana, também conflitos advindos de um certo adoecimento da República a partir do Senado, porque os senadores eles eram vitalícios, os senadores eles vão entender o Estado romano como sendo o espaço do exercício das suas vontades. Então a coisa pública, a república, ela na verdade ela não vai ser tão pública assim, porque os senadores concentravam poder e acabavam governando com o objetivo de atender aos seus interesses. Então nesse momento novos conflitos vão surgir. E é aí que entram em cena os dois irmãos, os irmãos Tibério e Caio Graco, que estavam na função de tribunos da plebe. Então eles foram escolhidos para representar os interesses, defender os interesses dos plebeus. Então, Tibério Graco, ele vai propor, ele pensando sobre aquela sociedade, pensando sobre aquela conjuntura, atento às necessidades dos plebeus e sabendo que a concentração fundiária era um elemento que estava provocando tantas desigualdades e estava contribuindo para a crise, o que ele vai propor? Uma reforma agrária. Que reforma agrária é essa? Ele vai dizer, olha, é preciso que se limite o tamanho das terras públicas. Não dá para os patrícios que já têm tantas terras continuarem tendo ainda mais terras sem que haja nenhum limite. Então é preciso que a gente estabeleça aqui o limite da terra e, além disso, ele vai determinar que fosse feita a distribuição de lotes de terras entre os cidadãos pobres. O que Tibério está propondo? Uma sociedade um pouco mais justa, uma sociedade um pouco mais igualitária e uma sociedade em que, com um pouco mais de justiça, um pouco mais de igualdade, você acaba contribuindo para a diminuição das tensões internas. Era uma forma de preservar a própria república, era uma forma também de salvar aquele sistema. Os patrícios não gostaram, os senadores não gostaram nem um pouco da ideia e Tibério acabou sendo morto. A morte de Tibério acabou sendo um elemento a mais na insatisfação da plebe romana, porque assim, é a morte do representante dos interesses da plebe. Então a morte de Tibério só fez piorar uma situação que já era bastante delicada. Quem vai assumir em seguida é o irmão dele, o Caio Graco, também um tribuno da plebe. Caio, ele vai propor uma distribuição do trigo para os cidadãos a um preço reduzido, porque, gente, a alimentação, você não ter o que comer, e o trigo fazia parte da rotina diária dos romanos. Então ele não está propondo a distribuição gratuita, ele está dizendo, vamos reduzir o preço para a gente poder distribuir esse trigo para quem é pobre por um preço reduzido. Ele também vai defender a extensão da cidadania a alguns estrangeiros que já haviam se estabelecido em Roma, né? Que, na verdade, assim, viviam em Roma, estavam lá e não tinham direitos assegurados porque eram estrangeiros. Então ele vai defender essa extensão da cidadania aos povos aliados de Roma. E também Caio vai defender que o equipamento utilizado pelos soldados, pelos plebeus que eram convocados para servir no exército romano, fosse pago pelo Estado. Porque esse plebeu, quando ele era convocado para o serviço militar, ele deixava a casa dele, ele deixava a terra dele. Então, inclusive, muitas vezes, quando ele voltava, nem terra ele tinha mais, porque a família tinha sido expulsa e os patrícios haviam se apropriado daquela terra. Então, que pelo menos o Estado arcasse com os custos envolvendo aí o equipamento. Muito pressionado, Caio, ele acaba pedindo para um escravo que o matasse. Então, Tibério, às vezes a gente fala assim, porque os irmãos foram assassinados, né? O assassinato de Caio é assassinado também, mas não pelos patrícios. Muito pressionado, ele acabou fazendo essa opção pelo assassinato. A morte desses dois irmãos, desses dois tribunos da plebe, reacendeu a necessidade do povo de voltar a lutar por seus direitos. Então, a gente vai ver agora, aqui tem a imagem, né, do Tibério e do Caio.
né, os irmãos Graco. Essa fase é uma fase da história romana em que Roma mergulha em tensões, uma verdadeira convulsão social. E estava previsto no ordenamento jurídico romano que, em uma situação de extrema gravidade, onde os cônsules eles não conseguissem gerenciar aquela situação, o próprio Senado não pudesse fazer isso, você poderia acionar a figura do ditador, que ficaria ali por um período de 6 meses até conseguir devolver a ordem social a Roma. O primeiro ditador foi um general, todos eles são generais. É agora que daqui a pouco a gente vai ver César entrando em ação. Todos eles são generais. Então, primeiro é o general Mário, que era cônsul. Mário, ele vai representar os interesses da plebe. Então, Mário, ele defendia o pagamento de um salário aos soldados. Ele vai defender, como militar que era, né, a profissionalização do exército, distribuição de terras. E aí, olha o que Mário fez e a gente vai entender a reação do Senado. Mário vai propor a limitação do poder dos senadores e também dos privilégios dos patrícios. O que vai acontecer com Mário, gente? Mário vai ser morto, né? Ele recebeu um grande apoio popular, acabou sendo assassinado. Entramos agora numa fase de golpes. Roma vai viver agora um golpe onde o general Sila vai se autoproclamar cônsul perpétuo com o apoio do Senado, ou seja, dos patrícios. Ele se torna cônsul perpétuo. Tudo aquilo que tinha sido feito por Mário, ele vai anular, ou seja, vai restabelecer os privilégios aos patrícios, aos senadores, né? Anular todos os direitos que haviam sido assegurados durante a fase de Mário à plebe, e ele vai perseguir todos aqueles que apoiavam Mário também. Então, um momento muito tenso da história de Roma, de muitas conspirações, de muitos assassinatos, né? Que levam também à própria morte do general Sila. E aí, nós entramos agora na fase dos triunviratos, né? Houve a experiência de 2 ditadores, o resultado foi catastrófico, né? E agora a gente chega numa outra tentativa, que também, parando para analisar friamente, ela nasce fadada ao fracasso, né? Porque você pegar 3 caras para dividir o poder era algo, de certa forma, haveria que existe uma certa ingenuidade, né, para achar que iria funcionar. Mas vamos lá. Chegamos ao primeiro triunvirato, onde nós vamos encontrar 3 generais, Crasso, Pompeu e César. Foi feita uma divisão. Crasso ficaria responsável pela parte oriental, né? Estava em campanha no Oriente. César, ele partiu para uma campanha na Gália e Pompeu, ele acabou ficando em Roma. Então, como Crasso está fora, a parte oriental, e César está combatendo na Gália, Pompeu fica, e a presença de Pompeu em Roma, junto ao Senado romano, acabou fazendo com que ele também se corrompesse, e o resultado disso é que ele vai ganhando amplos poderes. Quando César volta, César vai ter que lutar contra Pompeu. Então, os dois entram em uma briga e a vitória é dada a César. César assume, então, gente, chega ao fim o primeiro triunvirato, César assume o poder. E César era dessas figuras em que ele tinha um prestígio social, um apoio popular muito grande, um apoio entre os seus soldados, que era uma coisa excepcional, uma capacidade de liderança muito grande, né? Napoleão Bonaparte era fã incondicional de Júlio César. E César, ele vai distribuir terras aos ex-soldados. César adota uma política para combater os abusos dos governadores nas províncias romanas, né? Também os abusos que eram cometidos pelos cobradores de impostos, os excessos, os desvios, né? Uma corrupção. O Senado romano já estava mergulhado há algum tempo numa completa corrupção, numa falta de qualquer tipo de sentido de ética. E ele vai melhorar a distribuição de trigo ao povo, cria um calendário, né? Introduz o calendário juliano, constrói um fórum. Só que César, ele vai encontrar uma oposição muito forte por parte dos senadores, por parte dos patrícios, que não viam com bons olhos essa política de César de apoio popular, né? Então, ele vai enfrentar essas forças de oposição. O resultado disso, gente, é a morte de César. Então, César, numa conspiração da qual o próprio filho adotivo dele participou, né? O Brutus, daí vem a famosa frase, né? Até tu, Brutus, César morre.
A morte de César, ela é mais uma etapa de uma fase da história de Roma muito crítica, porque nós viemos das mortes, né, dos irmãos Graco, Tibério, Caio, Mário, Sila, os confrontos no triunvirato, César também é morto. O segundo triunvirato vai trazer agora o herdeiro de César, porque o Otávio, ele era sobrinho de César, filho adotivo de César, também o grande herdeiro político dele nesse momento. Então é agora que a gente vai chegar no momento em que nós passamos ao segundo triunvirato. Então no segundo, perdão gente que adiantou aqui, no segundo triunvirato nós vamos ter Caio Otávio com a parte ocidental do Império Romano, Marco Antônio com o Oriente e o Lépido com a África. Mais uma vez, uma experiência que já se mostrou fadada ao fracasso, porque Marco Antônio, ele vai destruir Lépido, né? Otávio entra em conflito com Lépido e depois ele vai acusar Marco Antônio de trair Roma em função da relação que Marco Antônio passou a ter com Cleópatra no Egito. Dessa briga entre os dois, isso vai levar a uma grande batalha, que é a Batalha do Ácio, onde Otávio consegue derrotar Marco Antônio. O resto da história todo mundo já conhece, já virou filme, né? A gente sabe exatamente, Cleópatra acaba se matando, tudo aquilo que vai acontecer a partir desse conflito entre Marco Antônio e Otávio. Com a morte, com a derrota de Marco Antônio, Otávio ele vai assumir o comando do mundo romano. E aqui, nesse primeiro momento, gente, observe que a Batalha do Ácio, ela é do ano 31. Então, nesse primeiro momento, a gente ainda não tem o Império Romano. Nesse primeiro momento, Otávio, ele ainda vai tentar... Deixa eu mostrar aqui a Batalha do Ácio, né? Depois todo mundo olha com atenção no slide. E aí, Otávio, ele vai tentar dar uma aparência de legalidade ao seu governo. Então, ele busca dar uma certa normalidade ao que estava acontecendo. E aí, em paralelo, ele vai acumulando alguns títulos que, na verdade, representam poderes, né? Ele vai acumular os títulos de príncipe, ou seja, de líder do Senado. Ele vai acumular o título de Augusto, que significa venerado, e também de imperador, que era comandante supremo do exército romano. Então, por isso que a gente fala, né, de Otávio Augusto, por conta desse acúmulo de direitos, de prerrogativas, de títulos que ele passa a ter. Como ele acumulou tantos poderes, o que vai acontecer com Otávio? Ele passa a ter o direito de propor leis e de vetar leis. Otávio também tinha o direito de convocar ou não o Senado. Cabia a Otávio convocar ou não as assembleias e ainda ele podia, porque como imperador era o comandante supremo do exército, interferir militarmente em Roma. E aí no ano de 27 é que Otávio vai se tornar imperador romano. Então o Império Romano, essa fase que vai de 31 até 27, é uma fase em que ele deu esse tom de normalidade, foi acumulando funções, foi acumulando poderes, para que em 27 se estabelecesse, então, o Império Romano. Durante o governo de Otávio, ele tomou decisões que foram importantíssimas para a sobrevivência de Roma, inclusive para tirar Roma daquele caos social político no qual Roma estava inserida, né? Entre as realizações, eu separei algumas. Ele vai organizar o império, definir limites territoriais, né? Fortalecer as fronteiras, porque precisava, quanto mais Roma crescia, mais Roma tinha fronteiras para serem delimitadas e protegidas. Para isso, precisava também investir no exército. Vai distribuir terras aos soldados, garantir a aposentadoria aos veteranos, aqueles que já tinham servido e que agora estavam aposentados. Vai regulamentar a distribuição de trigos. Otávio vai assumir a administração de algumas províncias, a exemplo do Egito. Vai também fazer com que algumas províncias ficassem a cargo do Senado, modernizar a cidade de Roma, financiar a construção de prédios públicos. E nesse momento a gente vai ter a famosa Pax Romana. A Pax Romana foi essa política adotada pelo Otávio Augusto de promover uma estabilidade política. Ela começa com Otávio Augusto, gente, mas ela dura aproximadamente 200 anos na história do Império Romano. Significa dizer que houve uma continuidade nessa política de busca por estabilidade social.
Então, as cidades, elas foram modernizadas, estradas foram construídas, justamente como Roma não estava em crise, sobrava tempo e dinheiro para conseguir fazer investimento no desenvolvimento de Roma. Então, estradas, teatros, edifícios públicos, aquedutos. Essa Pax Romana, ela vai se dar também muito em função da chamada política do pão e circo, né? Do Pan et Circenses, que foi uma medida adotada de maneira circunstancial, imediatista, porque você tinha um problema para ser resolvido, e aí a solução foi distribuir o pão, distribuir o trigo e dar diversão ao povo. Para vocês terem uma ideia, Roma ficou com uma quantidade tão grande de gente desempregada que metade do ano era feriado. Então havia um ócio, não aquele ócio que a gente discutiu tanto quando estava falando da Grécia, né? Aquele ócio criativo, ócio que garantia uma intelectualidade, um pensamento mais livre. Mas aqui é a falta do que fazer mesmo. Muita gente desempregada, muita gente passando fome, a violência cresceu. Roma passou a ter toque de recolher. Era muito perigoso viver em Roma, inclusive, né? Sobretudo na capital. Então, nesse momento, os romanos, a política do pão e circo, ela veio para solucionar assim, dar um jeito num contexto muito imediato de violência. Então, eu dou diversão, eu dou o trigo, para tirar a população daquele quadro de violência. Então, as pessoas passavam ali o tempo se divertindo e depois, né, se embriagavam e depois voltavam, e a vida foi uma forma de realmente de alienação da população. Pronto. O Império Romano cresce, a gente vai ver que durante essa fase da Pax Romana, o investimento, veio a política do pão e circo, estabilidade, só que Roma cresceu muito. E durante essa fase do Império, gente, nós vamos começar a assistir agora a decadência do Império Romano. Lembra que eu falei para vocês que eu não ia ficar tratando de cada um dos imperadores romanos. Então, optei por uma aula com um contexto a respeito de Roma. Então, nessa fase que a gente vai ver agora, a queda do Império Romano ela está se aproximando. Foram vários os fatores. Tomem muito cuidado nos vestibulares, nas avaliações que vocês fazem, porque a gente não pode, sob nenhuma hipótese, pensar a queda do Império Romano sob um único ponto de vista. Ela é multifatorial. E outra coisa, o Império ele não vai cair da noite para o dia. Há um processo de adoecimento, de crise, superação da crise, volta da crise. Então, a gente tem um período em que essa crise ela vai se arrastando. Ora, nós encontramos momentos em que ela é aparentemente superada e ela vai nesse movimento, nessa dinâmica em que vai resultar, no final, na queda do Império Romano do Ocidente. Mas é uma queda fruto da convergência de diversos fatores. Por exemplo, o fim das guerras de conquista. Roma cresceu, veio a Pax Romana e na Pax Romana o crescimento ficou mais comprometido. Também tinha uma questão de limites, né, gente? Num determinado momento, para Roma crescer mais, eles precisavam de um exército cada vez maior. Então, o fim das guerras de conquistas acabaram diminuindo também a quantidade de mão de obra escravizada em Roma. Então, fim das guerras de conquista, o crescimento dos gastos administrativos, que crescem tanto pela necessidade de investimento, o império tão vasto demanda investimentos que sejam altos também, mas também porque em alguns governos nós vamos encontrar um quadro de completa inaptidão administrativa, um quadro de completa corrupção também. Então isso acabou fazendo com que os gastos administrativos fossem maiores do que os suportáveis pelo Estado romano. Dificuldades para proteger as fronteiras. Então, quanto maior o império, mais soldados eram necessários para proteger as fronteiras, só que o investimento no exército ele vai cair. Até porque os custos administrativos eram elevados. Então, você não conseguia mais fazer com que essas fronteiras elas estivessem melhor guarnecidas, mais protegidas. Depois nós temos o aumento dos impostos, que vai recair, sobretudo, na população mais pobre. Roma para de crescer. Então, veja que eu estou o tempo inteiro reiterando a questão da falta de crescimento de Roma. Então, fim das guerras de conquista, você tem ainda o Estado que gasta muito, mas de onde eu vou tirar dinheiro para sustentar as despesas do Estado? Eu aumento os impostos, que sempre recai com muito mais força, a gente sabe muito bem disso, sobre a população mais pobre, né? A desvalorização da moeda, fruto de uma inflação muito alta,
Então a moeda ela vai perdendo valor, o poder de compra da moeda, e isso tudo agrava a crise, levando a um conjunto de revoltas populares. Nesse momento também, quando chega no século III, a crise ela se agrava. Ela vai se tornando agora praticamente insustentável, né? E ela vai se agravar por quê? Primeiro, pelo aumento das pressões externas. O Império Romano, ele cresceu, agora no mundo não parou para ficar assistindo o Império Romano crescer. Outros povos também vão adotar políticas expansionistas, outros povos também queriam crescer. Roma pressionou fronteiras e entrou em contato com os chamados povos bárbaros, né? Os germânicos principalmente, mas não apenas eles, os godos, visigodos, ostrogodos, os érulos. Então Roma vai pressionar esses povos que, num determinado momento, também vão querer reagir à expansão romana, à presença romana, né? Uma grande instabilidade política, alguns imperadores romanos, inclusive, completamente incapacitados para a função que eles exerciam, uma crise, a própria guarda pretoriana responsável pelo proteger imperadores matava o imperador, então momento de muita instabilidade, uma crise econômica, né? Desemprego, instabilidade, inflação, declínio do comércio, do artesanato, abandono das cidades. Então Roma começa, a violência muito grande, vai iniciar um processo de ruralização. Então aquela Roma cosmopolita que eu falei para vocês vai começar a partir do século III, viver um processo inverso, em que a cidade ela começa a ser abandonada e as pessoas vão migrando cada vez mais para o campo. Lembrando, viu, gente, que nós estamos falando de processo. Tudo não aconteceu da noite para o dia, não. Então, nesse momento, a crise ela vai se agravando. A gente vê aqui as dificuldades para manter, né, gente, a unidade do império. Imperadores foram assassinados. Lembra que eu falei, né? A própria guarda pretoriana fazia isso. Uma verdadeira anarquia militar. E aí, em 285, Diocleciano ele resolveu dividir o Império Romano em 4 partes, né? Nós chamamos isso de tetrarquia. Então, haveriam 4 capitais, né? Cada capital governada por imperador. Então, uma capital ficaria aos cuidados de Diocleciano, a outra aos cuidados de Valério, uma terceira com Maximiliano e uma quarta com Constantino. Também foi uma experiência que tentava ali resguardar ainda o Império Romano, mas que não vai dar muito certo. Em 324, volta a ser um único imperador, né? Quem vai administrar todo o Império Romano vai ser Constantino. 395, Teodósio faz uma experiência diferente. Ao invés de uma tetrarquia, ele vai buscar uma diarquia, o império dividido em 2 partes. A parte oriental do Império Romano, com a capital em Constantinopla, que é a parte, inclusive, que vai sobreviver, né, em 476, e a parte ocidental, que vai ficar, no momento, a capital em Ravenna, depois em Milão. Em 476, gente, é a parte ocidental do Império Romano que vai cair, né? Com as invasões dos érulos, liderados pela figura do Odoacro. A gente tem aqui até uma imagem para vocês, para mostrar justamente esse momento, né? Quem imaginaria um dia o imperador romano de joelhos, né? Entregando a coroa, entregando o império nas mãos de um povo que eles consideravam como bárbaros, né? Não falavam latim, não tinham a mesma cultura, mas a história está aí para provar que as coisas elas mudam, e elas mudam muitas vezes de maneira muito rápida, ou pode ser um processo mais lento, mas nenhum dado, nenhuma sociedade, nenhuma cultura, as coisas elas não estão postas de maneira definitiva. A história ela é dinâmica porque ela é produto das relações humanas. Então somos nós que fazemos a história. Então esse dinamismo ele é inevitável, né? Não há mal que dure para sempre, nem império também. Espero ter pago a minha dívida, tá bom, gente? E muito bom dividir mais uma vez o espaço com vocês. Muito obrigada, um beijo no coração e aí, ó, tchau!